Meus amados irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal do YouTube da nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Canoas. E o vídeo que vamos lançar hoje no nosso canal responderá a seguinte pergunta, que tem tudo a ver com o sacramento da confissão e com o exame de consciência. O que é a consciência humana? E para responder a esta pergunta, teremos que abordar as seguintes questões. O que é consciência certa, errônea, tipos de consciência. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1776, vai dizer: no mais profundo da consciência, o homem descobre uma lei que não se deu a si mesmo, mas a qual deve obedecer e cuja voz ressoa quando necessário, aos ouvidos do seu coração, chamando-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal. A consciência é o núcleo mais secreto e o sacrário do homem, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade do seu ser. A consciência é um lugar secreto, íntimo, sagrado de encontro do homem com Deus. O cardeal E. Newman dizia que a consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. É sempre preciso estar atento para ouvir a voz da consciência, pois é o espaço interior da escuta da verdade, do bem, da escuta de Deus. Já Santo Agostinho dizia: volta a tua consciência, interroga. Voltai, irmãos, ao interior, e em tudo o que fizerdes, atentai para testemunha Deus. E quando a consciência trabalha, ela julga o bem do mal, recebendo o nome de consciência moral, que é um juízo da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Pela consciência moral se executa a máxima: fazes o bem e evite o mal. A consciência humana precisa ser formada e o juízo moral esclarecido. Ela deve ter como princípios de formação a palavra de Deus, os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, a lei moral da Igreja, o magistério da Igreja, as virtudes e o sacramento da confissão, pautada numa vida de oração. Portanto, meus amados, vamos ver agora os diversos tipos de consciência. Do ponto de vista da adequação do intelecto à realidade das coisas temos, a consciência verdadeira é aquela que julga em conformidade com os princípios e objetivos da moral, aplicados ao ato que se realizará. Temos a consciência errônea, é aquela que julga em desacordo com a verdade objetiva das coisas. Do ponto de vista do ato de julgar, nós temos a consciência reta, que é aquela que se ajusta ao ditame da própria razão com a realidade das coisas. E temos a consciência não reta, que é aquela que não se ajusta ao ditame da própria razão com a realidade das coisas. Em relação à situação psicológica da pessoa, nós temos aquilo que está dentro da consciência errônea. Temos a consciência escrupulosa. Escrúpulo vem do latim scrupulus, que significa pedrisco ou pedregulho. E a consciência escrupulosa é aquela que, por motivos insuficientes e fúteis, acredita que há pecado onde não há, ou que é grave, o que é apenas leve. O escrupuloso, ele vê pecado em tudo e fica assombrado com os pecados fantasmas. A confissão é sempre um martírio e uma angústia para o escrupuloso. Ele vive o tempo todo pesquisando, pensando e perguntando sobre pecados. Exemplo: deixou um santo de gesso cair no chão e fica sem dormir. Será que foi pecado? Escutou uma música em inglês
e depois pesquisou e viu que a letra era indecente e pensa: estou em pecado mortal. Temos a consciência perplexa ou duvidosa. A consciência perplexa ou duvidosa é aquela que acredita tanto no caso de realizar como de omitir uma determinada ação. Ela suspende o juízo acerca da honestidade da ação. O perplexo fica em cima do muro ou do fio da espada e o fio da faca. Exemplo: a consciência fica suspensa num dilema. Devo assistir um doente ou ir na missa? Temos a consciência laxa ou anestesiada. É o oposto da escrupulosa. É aquela que, sob pretextos fúteis ou razões totalmente insuficientes, considera lícito aquilo que é ilícito, ou leve aquilo que é grave. Julga não ser pecado o que é pecado leve, o que é grave. O laxo não tem noção de pecado grave ou leve. Desta vem a pergunta comum: sei que estou cometendo tal pecado, mas não me sinto mal sem pecado por isso. O que faço? É a consciência frouxa. Temos a consciência cauterizada, que é aquela que, devido ao costume de pecar, não dá mais importância alguma ao pecado e se entrega a ele com toda tranquilidade e sem remorso de consciência. Aqui se encaixa a frase do Papa Pio XII: o maior pecado de hoje é que os homens perderam o sentido do pecado. E nós temos a consciência farisaica. É aquela que torna grande o pequeno e pequeno o grande. Ela lembra os fariseus: filtra um mosquito e engole um camelo. O fariseu não dá importância aos grandes preceitos e dá valor ao que não é obrigatório. Exemplo: não vê mal algum em lançar uma calúnia ou cometer o crime do aborto voluntário, mas vê como grande preocupação não passar álcool em gel para comungar por causa do coronavírus. E temos, por último, dentro da consciência verdadeira, a consciência delicada. É aquela que julga retamente a respeito da moralidade dos atos humanos. Ela é louvável e desejável e ajuda a apontar os verdadeiros pecados e buscar uma confissão fecunda. Diante dos ditames da nossa consciência, o Papa São Leão Magno nos exorta: toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. Meus amados irmãos e irmãs, encerramos esta formação na certeza de que aproveitamos bem e nos preparemos para o próximo vídeo, que vai abordar a seguinte pergunta: qual é a posição da doutrina social da Igreja sobre o trabalho humano? Por isso eu vos convido que curtam, compartilhem o nosso canal do YouTube de nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Fica aqui, meus amados, a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.